Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, o podcast de quem tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, etc., no YouTube e também na Rádio Educativa FM de Carangola 96.7, a rádio da família e dos amigos. Mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a doce Carangola. Ele que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, especialista em gestão educacional. Moro em Montanha, a capital da amizade, no norte do Espírito Santo, mas estou de home office na Freguesia do Ó, São Paulo, capital. De Juiz de Fora, Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho. Ele é formado em filosofia com especialização em educação religiosa e ciências da religião, tudo na Universidade Federal daquela cidade. Ele é professor da rede pública de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós começamos sempre aqui com os destaques da semana. E eu vou pedir para você, Gabriel, comece aí, por favor, qual é o destaque que você tem para essa semana? Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu destaque da semana é que o Átila, enfim, deixou a gente sair de casa. Não, brincadeira. A gente já vem falando aqui há algum tempo sobre pandemia, né, sobre vários aspectos que a gente tem que levar em consideração, uma discussão que sempre precisa ser feita e sempre atualizada, porque o tempo todo chegam novas notícias em relação ao estado que a gente está, né, nessa pandemia terrível e de Covid. E para quem não conhece ainda, um dos grandes personagens disso tudo na internet é o Átila Yamarino, que é um biólogo que desde o princípio vem explicando bastante sobre a situação, e tinha um meme dele na internet que era a questão de, no Twitter, né, falando: eu só vou sair de casa quando o Átila deixar. E aí, semana passada, ele fez um vídeo falando que a gente podia sair de casa desde que tomaram o devido cuidado, né? E aí virou outro meme, todo mundo brincou com isso, né? Falou: nossa, agora já saiu. Inclusive ele foi no Roda Viva da semana passada também, né, entrevistar o ministro Mandetta, né? E aí, o que eu acho que a gente pode entender nesse momento que a gente está da pandemia em relação a isso, né? A gente vai ficar, na melhor das hipóteses, antes de 2022 a gente não termina essa pandemia, né? Isso, com vacina ou sem vacina, é muito, muito pouco provável que a coisa vai realmente voltar totalmente ao normal antes disso. A gente flexibilizando a nossa vida até lá. A gente voltando para essa normalidade aos poucos. Tem a questão da economia, tem a questão da nossa saúde mental, né, e que são coisas muito, muito importantes também. Além de que o vírus não vai embora de repente. O que a vacina vai ajudar a gente a fazer é criar uma imunidade junto com a chamada imunidade de rebanho. Mas a vacina provavelmente ela não vai ser uma vacina que vai resolver tudo da noite para o dia, né? Porque vai depender de uma porcentagem muito grande da população ser vacinada, e isso vai demorar muito para fazer, porque é uma vacinação numa escala que a gente nunca teve no mundo, assim, em questão de a quantidade de pessoas que precisarão ser vacinadas ao mesmo tempo. Então, o que é importante a gente averiguar em relação a isso tudo? É a gente saber o que tem mais risco e o que não tem. E o que a gente sabe hoje, em relação ao início da pandemia, hoje a gente já tem muito mais conhecimento em relação a isso, é que são 5 critérios importantes para a gente poder levar uma vida segura e não cair naquele famoso 8 ou 80, né? A gente não sair lambendo corrimão, participando de micareta, entrando numa boate toda fechada, né? O que a gente tem que averiguar quando a gente for ter a nossa atividade do dia a dia?
Primeira coisa, usar máscara, que é essencial. Quem já viu que a máscara não só reduz a chance de a gente contrair o vírus, como também, se a gente contrair, vai contrair uma carga viral muito baixa, então ela pode ajudar a criar uma imunidade na gente. A gente evitar lugares fechados com pouca ventilação, né? A gente evitar, se precisar de ir em algum lugar assim com mais pessoas, fechado, ficar pouco tempo, manter o distanciamento social, né? E nesses lugares, quando estiver numa certa aglomeração, evitar falar alto, cantar, esse tipo de coisa. E é por isso que, infelizmente, igrejas são dos lugares onde a gente tem muita contaminação, porque é um lugar onde está todo mundo cantando, falando alto, dando as respostas, né, para o padre, para o pastor. Então isso influi muito também, né? A gente seguindo esses 5 critérios, a gente pode ter uma vida normal. Eu estou trabalhando muito isso com as pessoas, com meus pacientes, às vezes, a importância da gente ir se flexibilizando aos poucos, né? E tomando cuidado e sabendo que o medo do vírus não é tudo que vai mover a nossa vida. É um medo importante, não é um medo fora da realidade, mas nós não precisamos focar nossa vida só nisso. Tem muito mais coisa que a gente precisa fazer e é preciso cuidar até da nossa saúde física mesmo, né? Vitamina D, exercício físico, né? E várias outras coisas que são importantes nesse momento. A pandemia, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Então a gente precisa de manter o ritmo por muito tempo se a gente não quiser perder, porque se a gente for manter sempre o ritmo dos 100 metros rasos, a gente não vai chegar ao final bem. A gente precisa conseguir manter essa constância e ir se adaptando às situações com o tempo, né? Eu vou quase que eu mudo aqui o destaque da semana, mas eu não vou poder mudar, vou ter que fazer 2, né? Porque na verdade eu vou completar aí, ou complementar o que você está falando. Eu acho que a sexta medida, né, fundamental aí, é o bom senso. Sim, com certeza. Né? E é isso normalmente que a gente vê que falta nas pessoas. Nós tivemos no último sábado, foi dia 10, né? Uma aglomeração monstruosa em Belém do Pará, na loja de um comerciante responsável, milionário, sonegador de impostos, trambiqueiro do bem, né? Porque ele sempre veste de verde e amarelo para dizer que ele é do bem, mas tem aí seus processos de sonegação fiscal. E falta bom senso. E me chamou a atenção exatamente porque sábado antecedia, estava próximo ali, antecedendo a grande festa, né? Em Belém do Pará, do Círio de Nazaré, que é uma festa aí bicentenária, em que há uma grande aglomeração e que esse ano não aconteceu da forma tradicional para evitar aglomeração. Aí o povo que não aglomerou no Círio foi aglomerar dentro da loja. E quando eu digo aglomeração, era aglomeração mesmo. Se você não assistiu as imagens, dá um Google. Não precisa dar um Google, não pode acreditar em mim. Uma loucura, uma insanidade completa. Ô, Luiz, detalhe, era tanta gente, um empurra-porra tão grande, que mesmo se não tivesse pandemia, aquilo ia ser muito errado, porque era algo perigoso para a segurança das pessoas. O corpo de bombeiros era o tipo de coisa que ia vetar, né? Porque se der um corre-corre ali, o risco de um tumulto é muito grande, né? E há uma outra coisa também que alguns cientistas têm levantado, Gabriel, é que a contaminação, às vezes, ela não acontece, o que eles chamam de cluster, né? Que é uma central de contaminação. Muitas vezes ela não acontece no dia a dia, mas ela acontece em alguns eventos específicos, tipo os comícios que o Trump faz, né? Aquela aglomeração em 7 de setembro nas praias, evidentemente, deu um repique, começava a diminuir, houve um aumento. Possivelmente daqui a 2 semanas a gente vai ter um repique de alta de novo, porque nós tivemos feriadão esse final de semana, o pessoal aglomerou nas praias. Quer dizer, é falta apenas de bom senso, né? A gente ter essa perspectiva. Bom, enfim, né? Vou para o meu destaque da semana, porque eu me senti na obrigação de trazer esse assunto que nós havíamos abordado aqui. Foi no último dia 6, que a Justiça de Segunda Instância, né, o Tribunal de Justiça de Goiás, determinou o trancamento da ação penal que investigava o padre Robson pela suspeita de desvio de 120 milhões de reais doados pelos fiéis. Engraçado que as primeiras notícias falavam em 2 bilhões, né? Por fim foi 120 milhões. A decisão do Tribunal de Justiça paralisou a tramitação. E qual foi o argumento do Tribunal de Justiça? Aliás, é interessante que o próprio advogado do padre disse isso, né? O Dr. Pedro Paulo de Medeiros. Ele defendeu o trancamento
em 2 argumentos. Primeiro, que as provas seriam irregulares, o que o tribunal negou. As provas são regulares, não houve irregularidade por ação do Ministério Público quanto às provas. Mas pelo seguinte, a AFIP é uma associação, ela não é uma fundação de direito privado. As fundações de direito privado são investigadas pelo Ministério Público, ela é apenas uma associação formada, preste atenção, isso quem está falando é o advogado de defesa, tá bom? A AFIP é uma associação formada por 10 membros e que não deve, com devido respeito, satisfação ao órgão público. Não recebe doações de entes públicos e vive unicamente de doação de fiéis, as quais são voluntárias e espontâneas. Quem escolhe esses 10 membros da AFIP? O padre Robson, que era o presidente até outro dia. Então, assim, a própria defesa do padre nessa circunstância mostra uma questão que, com dinheiro de evangelização, é inaceitável, porque é uma imoralidade pensar que 11 pessoas decidem a movimentação, e dessas 11 pessoas você tem uma pessoa que é ordenada e outras não, mas que escolhe as outras que são as associadas, né? Então, isso é uma questão que por muito menos teve cardeal agora, que foi punido pelo Papa Francisco em Roma, né? Então, a defesa da AFIP foi a seguinte: nós somos uma associação de 11 pessoas, de 10 pessoas, desculpe, são 10 sócios, incluindo o padre, são 10 sócios, e a gente faz com o dinheiro o que a gente quer. Então, eles não negaram que compraram fazenda, que compraram rádio, que deram dinheiro para posto de gasolina. Eles não negaram esses fatos. Não foi isso. Não aconteceu. Comprou casa na praia, tinha uma casa de descanso lá com ofurô, cama de casal, piscina. Eles não negaram isso. Eles disseram que, sendo uma associação privada, o Ministério Público não poderia investigar. E o Tribunal de Justiça aceitou isso, dizendo que quem deveria investigar se houve crime, o uso do dinheiro, seriam os próprios associados. Que não é a velhinha do interior do Brasil que manda dinheiro para lá, não. Associado aqui são 10 pessoas escolhidas a dedo pelo padre para administrar o dinheiro. Isso é uma imoralidade. Pode não ser legal? O Ministério Público vai recorrer, vai dizer que teria direito para fazer essa investigação, né? Porque entende que eles podem investigar atos que comprometem o funcionamento da entidade idônea, que é o caso em questão, mas dá para ver que a própria defesa complica a defesa. Não no âmbito jurídico, mas no âmbito moral. Lembrando que, como se dizia na Roma Antiga, a mulher de César não deve ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta. E não dá para isso realmente passar batido. Quero acrescentar que não houve nenhuma mudança, pelo menos por enquanto. A decisão tomada pelo arcebispo metropolitano de Goiás, juntamente com a própria congregação redentorista, da suspensão de ordens ao padre Robson até janeiro do ano que vem, até 23 de janeiro de 2021, quando vai ser feita uma reavaliação das circunstâncias que as ensejaram. Não estou fazendo aqui a avaliação moral do padre Robson, não estou dizendo que ele é isso ou aquilo, estou dizendo simplesmente que o dinheiro da evangelização não pode ser administrado dessa forma. Não pode ser. Isso atinge muito a credibilidade da evangelização. Juninho, bom dia, boa tarde, boa noite. O seu destaque da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Então, o meu destaque da semana é sobre política, né? E mais especificamente sobre dinheiro público. No site do TSE foi divulgada a nova tabela com a divisão dos recursos do fundo eleitoral para 2020. E um país quebrado, que não tem dinheiro, que está querendo criar impostos e está querendo congelar a aposentadoria, disponibilizou para a farra o valor exato de 2.034.823.826,96 para as eleições de 2020. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E o interessante é que eu estava falando com o Luiz e o Gabriel antes de gravarmos, é que
grupos, partidos, pessoas que se candidataram em 2016, que criticavam o fundo eleitoral, que falavam que não iam receber fundo eleitoral. Este ano, como o jogo virou e esses partidos agora cresceram e tem maior participação do fundo eleitoral, tem candidatos recebendo rios e rios de dinheiro que sequer tocam no assunto sobre abrir mão, né, desse dinheiro, que é um absurdo. 2 bilhões. Provavelmente em 2022, nas eleições para presidente, esse valor não será menor. Ou será o mesmo, que é improvável, ou será maior. Para presidente, governador, né, deputados e senadores. Então, é uma loucura, porque além desse discurso de que que eu vou abrir mão, que é um absurdo e agora faz uso, são candidatos que eu fico pensando da seguinte forma: imagina você que tenha o seu... Bem, vamos lá. Você é um dono de uma empresa, ou dona de uma empresa, você é empresário, e aí você investe no funcionário para que ele faça cursos fora do Brasil, e até mesmo você, né, vai pagar o seu funcionário auxílios para que ele trabalhe durante um mês, e você investe nesse funcionário e na metade do trabalho ele decide sair, não quero mais. E esse funcionário, ele não devolve o dinheiro que foi investido ou o dinheiro que você pagou para o tal serviço. É o que vem acontecendo no Brasil, nesse Brasil que deve ser governado por empresários, esse discurso que tem que ser bem utilizado o dinheiro público. E esses candidatos carreiristas que conseguem uma vaga como vereador, gastam dinheiro do fundo eleitoral, depois gastam novamente, larga o mandato pela metade, vai correr atrás de algo maior, que é, no caso, o deputado estadual ou federal, e depois abre mão e quer correr atrás de algo maior que, enfim, é dinheiro que é investido nessa pessoa, é dinheiro que é investido nesse pensamento, e a pessoa está nem aí para o que está sendo feito e que esse dinheiro foi investido para essa pessoa para trazer um retorno para a sociedade. Não, mas os que se dizem novos, a nova política, novamente se mostra igual a todas as outras, que utiliza o dinheiro público para si, para bem e benefício próprio, e bem, sem dar satisfação alguma para a sociedade. Eu estou falando do fundo eleitoral, o dinheiro público, que não está sendo investido em educação nesse período de pandemia, não está sendo investido em saúde neste período de pandemia, não está sendo investido nada. É só para pagar gráfica, empresa de publicidade, viagem, diária, lanche, jantares. É isso que vai ser utilizado para esse fim, que serão utilizadas essas verbas, esses recursos, que provavelmente daqui a 2 anos, esses que torraram todo esse dinheiro não vai terminar os mandatos que conseguiram e vão correr atrás de algo maior. É seríssimo isso que acontece no Brasil e as pessoas simplesmente não se atentam a isso. Como o dinheiro público continua sendo mal gasto, mal gerido, e sem falar do caixa 2, não vamos nem falar nisso. Somente esse dinheiro que é recurso público, que é empregado para tal fim, e que os nossos queridos candidatos, que nós brigamos nas redes sociais, gastam, esbanjam e nem sequer dão satisfação desse dinheiro. Só observar uma coisa que eu sempre me interrogo, né? Por que nossas campanhas eleitorais, a gente gasta tanto com os candidatos, R$1 bilhão com os candidatos, e não tem nada disso vai para os mesários? Eu já fui mesário algumas vezes, e agora estão na campanha gigantesca para recrutar mesários voluntários, que por causa da pandemia muita gente não quer ser. Por que seria tão difícil para a gente contribuir para essas pessoas que estão ali prestando um serviço tão importante, né? Enfim, é algo que para mim é difícil entender mesmo. Porque a gente tem tanta facilidade para gastar com algumas coisas e para outras a gente acha que tem que ser que não é nem um trabalho voluntário às vezes. Algumas pessoas são voluntárias, outros é obrigatório mesmo, né? Sei lá. E sendo um trabalho muito, muito importante mesmo. Mas enfim, só uma observação mesmo. Vamos então agora para o tema do podcast do episódio desta semana. 2 tipos de indústria chamam clientes de usuários, a das drogas ilegais e a de softwares. Na semana em que a igreja beatifica Carlo Acutis, o jovem que possivelmente vai se tornar o patrono da internet,
porque durante os seus 15 anos de vida, especialmente no tempo de adoentado, utilizou-se dessa ferramenta para evangelização, o podcast Filhos de Francisco vai falar sobre O Dilema das Redes, filme lançado em fevereiro de 2020 e cuja frase que eu disse há pouco aparece em um dos momentos mais comentados. Ele foi lançado no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, mas só virou assunto no resto do mundo após entrar para o catálogo da Netflix, 7 meses depois. Costurado por depoimentos de ex-executivos das maiores empresas do Vale do Silício e também de acadêmicos, o roteiro descreve o vício e os impactos negativos das redes sociais sobre pessoas e comunidades, como resultados de estratégias criadas para manipular emoções e comportamentos e manter os usuários conectados. Elogiado por detalhar ferramentas e estratégias sofisticadas em linguagem acessível para grandes públicos, o filme também recebe críticas. Primeiro, por não oferecer as soluções aos problemas enumerados, e também porque os entrevistados, que trabalham no Vale do Silício, representavam aquele recorte típico do Vale do Silício, inclusive naquilo que é criticado. São, na maioria deles, jovens, brancos, ricos e do sexo masculino. Pelo menos as acadêmicas entrevistadas apresentavam uma maior diversidade de opinião e visão sobre o assunto. Os 5 temas principais que serão abordados por nós nesse podcast são os seguintes. Primeira ideia: se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Segundo, as ferramentas são desenhadas para viciar e manipular. Em terceiro lugar, existem falsas recompensas que estimulam a nossa contínua participação nas redes sociais. Em quarto, a segurança e a insegurança, inclusive no âmbito emocional, que tem levado jovens e crianças ao suicídio. E finalmente, o quinto item, que fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. Nesse caso, a estatística remete ao Twitter. Gabriel, como é isso? O que é esse tal de algoritmo que é falado, muitas pessoas não entendem, mas que está se tornando cada vez mais presente no dia a dia das pessoas? Olha, quem tem um pouco mais de idade, como a gente, né, vai se lembrar das primeiras redes sociais que surgiram, né? O MySpace, que foi famoso no mundo inteiro, o Orkut, que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? A gente dominou o Orkut. E como é que funcionavam essas redes sociais? Eram locais onde você fazia o que você queria. O Orkut não tinha um feed de notícias, não tinha uma linha do tempo onde as coisas dos seus amigos iam aparecendo para você. A gente tinha lá os nossos amigos, tinha as comunidades onde a gente ia, conversava, e você escolhia onde você queria ir. A gente era capaz de, às vezes, passar horas naquela brincadeira aí, mas a gente tinha uma certa liberdade para onde ir, né? E o que começou a acontecer de uns 10 anos para cá, principalmente depois que o Facebook começou a expandir muito os negócios dele, né? E o Facebook comprou o Instagram, o Facebook hoje é dono do WhatsApp, o Google também passou a mudar a forma como ele interagia lá, a forma como funcionava o YouTube, por exemplo, né? Que hoje o YouTube é uma rede social também, né? E aí começou a ter os algoritmos, que são cálculos do computador, das máquinas, que vão falar o seguinte: o que a gente quer que essa pessoa veja. Então, o YouTube antes, a gente tinha lá, quando a gente se inscrevia nos canais do YouTube, a gente recebia vídeos daqueles canais que a gente se inscrevia. Hoje em dia não. Hoje em dia, para você receber os canais dos vídeos que você se inscreve, você tem que apertar um botão e ir lá especificamente neles. Porque senão o YouTube vai decidir o que ele quer que você veja. O Facebook hoje ele te joga o que ele quer que você veja também. E esse cálculo, o Facebook, o Instagram, enfim, as redes sociais em geral, o Twitter também. E como é que é feito esse cálculo? Através de algoritmos muito, muito complexos, como o documentário descreve, de inteligências computacionais assim inimagináveis, que nosso cérebro não dá conta de imaginar, mas que são feitas para especificamente manter você o máximo de tempo na tela e o máximo de tempo, o máximo que eles conseguirem fazer você estar disponível para comprar, para clicar nos anunciantes. É tudo um jogo comercial, que não tinha nas primeiras redes sociais, né? O Orkut, ninguém sabe como é que ele
sobreviveu, ele quase não sobreviveu, né? O Google criou aquilo e deixou as moscas lá e os brasileiros tomaram conta, mas parecia que ninguém ligava para aquilo, né? Que ele não dava lucro. E hoje não, hoje em dia as indústrias de redes sociais, são como diz no documentário, são as indústrias mais ricas da história da humanidade. Elas conseguiram, através dessa inteligência artificial, chegar num patamar onde ninguém mais conseguiu chegar, através de mecanismos muito sofisticados que fazem especificamente um tipo de programação, não só para jogar o que faz a gente ficar mais próximo da tela, como eu falei, faz a gente clicar mais nos anúncios, gastar mais dinheiro com aquilo ali, mas viciar a gente. Isso é muito explícito e no documentário choca muito quando a gente vê que as próprias pessoas que criaram aquilo, é claro que eles dão lá, né, falam, não, eu criei isso aí com a menor das boas intenções, depois saiu do meu controle, né, eles fazem lá tiram um pouco o deles da reta, mas a verdade é que eles assumem ali que a função, a melhor forma que as redes sociais encontraram de deixar a gente vidrado nelas é viciando a gente. E esse vício funciona semelhante ao vício de uma máquina caça-níquel. Que, para quem não sabe, o jogo, né, os jogos profissionais, os jogos de cassino, esse tipo de coisa, eles têm um potencial tão grande de vício como algumas drogas também, né? Então na psicologia a gente estuda as formas como são feitas as recompensas, né, que são dadas para o nosso cérebro, né? E uma das formas mais elaboradas de fazer isso é o chamado reforçamento intermitente, que é o seguinte: você não vai receber uma recompensa sempre que você fizer alguma coisa. Então não é sempre que você entrar numa rede social que você vai ter uma coisa boa. A maioria das vezes você fica lá passando o dedo um tempão, não tem nada de interessante. Mas surge alguma coisa interessante, aquilo te prende. Quando a gente chega nesse ponto de ficar passando até procurar uma coisa só, a gente já está num grau bem elevado de, eu não vou dizer dependência, né, mas de envolvimento com aquilo ali, né? Então esse ponto é muito importante a gente ter em mente, que eu acho que é o ponto básico para a gente seguir em frente, para entender isso tudo e saber como fazer com que isso não domine a gente mais do que já está dominando, né? Ô, Juninho, é uma coisa curiosa, né? A gente se vangloria tanto de que nós somos nós mesmos e que a gente decide as coisas como nós pensamos o que é melhor para nossa vida, e aí vem a rede social e todo mundo vira um pouco de gado. As redes sociais conseguem nos manipular, isso é muito estranho, né? Então, Luiz, sobre essa questão da nossa identidade, sermos únicos, sermos agentes do nosso próprio destino, são discursos que a modernidade prega como primordiais, a liberdade. Só que nesse mundo moderno que está para além desse período de pandemia, o que acontece, eu vejo, é que foi lançado um novo ambiente, que é o ambiente virtual, essa nova realidade, em que algo já refletido, já pensado, por exemplo, pelos pensadores de Frankfurt, né, na Alemanha, Benjamin, Marcuse, Zizek, eles vão falar sobre um termo chamado indústria cultural. A indústria cultural, ela é algo fascinante, mas é uma indústria. Uma indústria, ela só produz algo que vai ser consumido, ou algo consumível. Eu sempre, quando vou falar com os meus alunos, eu lembro da fábrica da Mercedes-Benz aqui em Juiz de Fora. A fábrica da Mercedes-Benz, meu pai até iria trabalhar lá, mas ele aposentou antes. Eles lançaram Classe A, o primeiro carro montado no Brasil. Montado, não fabricado, porque todas as peças vieram da Alemanha. Mas lançaram com um modelo design inovador e não sei o que. 2 anos depois, a Volkswagen lançou o Fox, que é a mesma coisa. Só que ele não é só fabricado no Brasil, é montado no Brasil, ele é fabricado no Brasil. E com isso, o preço do carro bem menor. Se você pegar o Classe A e o Fox,
o Fox Geração 1, é o classe A escrito, só que mais barato, peças mais baratas, mão de obra mais barata. E o que aconteceu com o classe A? Parou, não teve nem geração 2 do classe A, parou de ser fabricado. Porque ninguém consumia, ninguém comprava. A ideia de que se você não está pagando por algo, você é o produto, está totalmente correto, ainda mais dentro do âmbito de uma ideia de uma indústria cultural. Olha o termo, indústria cultural, produzir cultura. Nós somos seres enculturados. O ser humano, ele é o propagador de cultura. A cultura perpassa na vida e na sociedade. Quando nós estamos falando de uma indústria que produz cultura, nós estamos falando de algo que é ligado a uma vida social, e nós somos seres sociáveis, ou seja, nós vivemos em sociedade, e essa vida em sociedade, só pelo simples fato dela existir, ela gera lucro. Ela tem que gerar lucro. Nenhuma indústria, nenhuma empresa se mantém sem gerar lucro, sem acumular bens a alguém, entende? Por mais que nesse documentário, como o Gabriel bem disse, né, há um lavar as mãos. Quem é essas pessoas que manipulam? São computadores? Bem, não vamos ser tão ingênuos assim, né? Por mais que sejam algoritmos, que sejam computadores, são por trás destes ou na frente destes pessoas que estão lucrando muito. E se parar para pensar, comparar uma rede social com os automóveis, os empresários no âmbito do meio informatizado, no meio das redes sociais, enriqueceram e são dos mais ricos atualmente, né? O dono da Amazon, por exemplo, são mais ricos que os empresários, os investidores ligados ao mundo automobilístico, sendo que o carro já existe há quanto tempo? E as redes sociais, olha o tempo em comparação ao automóvel. Nós podemos comparar em outras áreas também. Então essa indústria cultural, ela tem uma via de mão dupla que vai retirar de nós essa áurea de pessoalidade, né? Eu vou configurar o meu WhatsApp, eu vou configurar o meu Facebook, o meu Instagram da forma que eu quero. Não é bem assim, não é do jeito que você quer. Isso é uma ilusão, dizer que você está fazendo o que você quer num ambiente em que é isso aqui, é dessa forma. Você tem que ler as regras. E você não ler as regras. Você simplesmente escreve lá, concordo, duvido. Alguém lê todo, do início ao fim. Primeiramente que alguns, eles deixam em inglês, nem traduzem para o português, né? Os acordos de privacidade, utilização, alguns nem são passados para o português. Por quê? E você nem repara que é inglês, porque você só vai lá, puxa o máximo, chega lá, concordo, pau, clica, e você não sabe o que está sendo dito ali. Bem, o que nisso tudo estou querendo dizer é o seguinte, que essa pessoalidade, essa individualidade, ela não é respeitada, porque você vai consumir algo que milhões consomem, só que, e por que você consome? Você consome porque você foi construído para consumir aquilo, você foi trabalhado durante toda a sua vida por uma mídia que te educou para você ser um consumidor daquele tipo de produto, e você consome achando que é um artigo de exclusividade, mas bilhões de pessoas estão consumindo aquilo, e você é mais um que se acha livre, que se acha totalmente protegido numa rede ampla em que bilhões de pessoas têm acesso, e que você é nada mais, nada menos que mais um consumidor. O nome que você coloca lá é só para demonstrar. Na verdade, você tem um ID, você é uma sequência de números ali. Bem, nós somos marionetes nessa sociedade, seja ela física, seja ela virtual. Quando eu vou numa loja e lá na loja tem aquela roupa que eu quero comprar, nossa, que roupa linda, não é porque eles descobriram que o Juninho um dia iria naquela loja e ao ver o Juninho ver aquela blusa, ele iria adorar. Não, na verdade eu, Juninho e outros tantos já fomos programados para ter aquele gosto específico, e eles só produziram aquilo esperando o momento de que eu, ao encontrar, gostar, ter dinheiro, consumir. E a rede social nada mais, nada menos que se tornou essa grande loja em que
nós somos o produto para grandes empresas e nós geramos riqueza. E é interessante que as pessoas não se dão conta ainda de que os grandes patrocinadores hoje não estão mais na televisão e no rádio. Jornal, não existe mais patrocínio em jornal. Estão todos na internet e basicamente nas redes sociais, onde as pessoas se encontram. E para que a gente se torne, né, esse consumidor voraz, a gente não pode sair da rede social. Gabriel, você falou isso agora há pouco, sobre essa questão da permanência contínua, e é interessante que eles usam até mecanismos aí, bioquímicos, né, da mente humana, como até dizem que são injeções, não sei se vou usar o termo injeção, mas não seria isso, mas é como se fossem injeções de dopamina contínua como nunca houve antes na história da humanidade. Como é que funciona isso no cérebro humano? Olha, é um pouco do que eu já falei, né? O processo de reforçamento, né? O documentário, tem a parte do documentário que o pessoal fala muito, as atuações, né? Tem uma parte do documentário que são atuações ali para exemplificar, né? Que parece um pouco fraquinho, mas na verdade é uma ilustração simples de como funciona. Então tem lá uma menininha de 11 anos que ela tira uma foto pro Instagram e aí recebe um monte de curtida e tal. Um comentáriozinho lá meio estranho sobre a orelhinha dela e ela já ficou altamente deprimida por conta daquilo. E hoje em dia funciona assim, né? Muitas vezes o que as redes sociais proporcionam pra gente, como eu falei antes também, não é simplesmente... Quando a gente fala em injeções de dopamina, não é prazer o tempo todo. Mas elas tiram o nosso prazer às vezes, para quando dá uma migalhazinha de prazer, uma migalha de dopamina, a gente ficar vidrado naquilo. Antes, quando eu fiz psicologia, tinha uma matéria que hoje eu acho que não tem mais, que a gente fazia experimentos com uns ratinhos no laboratório. E era um pouco de maldade, bom que hoje tiraram, né? Porque a gente condicionava os ratinhos a apertar uma alavanquinha. E como é que a gente ensinava os ratinhos a apertar uma alavanca? Eles ficavam um tempo sem água, e aí cada vez que eles apertavam a alavanca, a gente dava uma gotinha d'água para eles. Na verdade, era uma máquina que fazia isso, chamada uma caixa de Skinner, né? E as redes sociais são uma grande caixa de Skinner. As redes sociais são uma grande máquina e nós somos ratinhos lá, condicionados a apertar, a girar, a passar o feed e clicar onde que a gente tem que clicar. Não porque a gente vai ter uma coisa fenomenal às vezes, mas porque a gente vai ter uma gotinha de água às vezes. A gente tem a sensação quando está na rede social, sensações ruins às vezes, vê tanta coisa ruim que revolta a gente, seja com o comentário ruim da orelhinha da menina, seja com coisa de política, seja com... Enfim, milhares de coisas que deixam a gente mal, para quando a gente tiver uma migalhinha, uma gotinha d'água, a gente ficar preso naquilo ali. E quando a gente sai, quando a gente consegue ter uma vida fora das redes sociais, que a gente percebe como o mundo aqui fora pode ser muito mais prazeroso às vezes, né? Eu digo isso assim até por experiência própria, porque eu já era viciado em internet antes da internet funcionar para ser viciante, né? Nos primeiros 15 anos da internet, a internet mais romântica, você tinha os blogs, eu sempre tive blog, as redes sociais, como eu falei, eram mais ingênuas, né, as coisas, a internet era um local onde você tinha muito mais autonomia do que as outras mídias, do que a TV, do que o rádio, porque você escolhia o que você queria ver, o que você queria fazer, você era muito mais ativo, mas eu já ficava vidrado naquilo. Então quando surgiram, eu fiz parte dessa geração que não foi percebendo quando as redes sociais vieram uma coisa muito, muito complicada mesmo, né? Perdeu toda a internet, deixou de ser aquela coisa maravilhosa, democrática, que todo mundo admirava, para se tornar talvez um dos piores problemas do nosso tempo. Talvez não, talvez com certeza, né? O pior problema do nosso tempo. E então a gente hoje, primeira coisa, tem que ter essa consciência, né? Como isso é complicado, como a gente às vezes funciona como esse ratinho, e saber que a gente, apesar de tudo, apesar de o mais assustador que possa parecer, e o documentário às vezes é muito assustador, né? E se a gente for pensar assim, as consequências políticas que isso pode ter, né? Tem outro documentário da Netflix, o Privacidade Hackeada, muito bom, que eu indico fortemente para a gente entender como as redes sociais interferem na questão política mesmo, né? E o que isso possa gerar no mundo, né? Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente ainda tem um controle, a gente ainda tem a capacidade de sair fora dessa e buscar dopamina, buscar prazer
em coisas muito mais concretas e às vezes mais prazerosas aqui fora, né? Eu estava pronto para fazer isso. Eu falei, cara, eu vou reduzir drasticamente minhas redes sociais. No início desse ano veio a pandemia. E aí foi muito difícil largar. Porque a pandemia, enfim, né? A solidão, você precisa das redes até para comunicar com seus amigos, enfim. Mas eu tô tentando ficar mais consciente cada vez mais do meu uso das redes e tentar fazer aquela velha frasezinha, deixar eu dominar as redes, eu dominar a internet, não ela me dominar, né? Mas eu acho que é um caminho que a gente pode tentar traçar, com certeza. Juninho, você tem uma sobrinha, né, de 10 anos. Como é que vocês trabalham aí dentro da sua casa desse acompanhamento de uma criança, né? 10 anos é uma criança em relação às redes sociais. Esse discurso que a família não pode invadir a privacidade da criança. O Gabriel, ele é psicólogo, eu sou tio. Ele vai poder falar sobre essa questão de privacidade. Eu sou tio. Lá em casa, quando eu era pequeno, a gente não podia nem trancar a porta do quarto. Quando a mãe escutava trancando a porta do quarto, eu falei, por que você tá trancando a porta do quarto? Quem está trancando a porta do quarto? Tranca essa porta. A gente não podia sequer trancar a porta do quarto. Mas isso é invasão de privacidade. Que seja, a casa é a da minha mãe e do meu pai, eles fazem o que eles quiserem. Eles são os donos, as regras são eles que fazem, sabe? E com a minha sobrinha, a mais velha, né, tem 10 anos de idade, nós monitoramos tudo que ela faz no tablet dela. No tablet tem o WhatsApp. Na verdade, a única rede social, vamos colocar assim, que se tem, é o WhatsApp. Então, no status do WhatsApp dela, ela coloca umas fotinhas, conversa com as amiguinhas da escola, mas a qualquer momento nós podemos acessar todos os aplicativos que ela tem no celular, né? Ela não pode enviar foto para ninguém, mas ela pode receber. E o que nós refletimos, né? A gente pensa bastante sobre isso. É o papel daqueles que são adultos e que têm a obrigação de acompanhar a evolução e a vida social, porque ela, mesmo não indo para a escola, ela estuda no João 23 aqui em Juiz de Fora, um colégio federal. Mesmo que ela não está tendo contato com as amiguinhas fisicamente, então, nesse período de pandemia, ela está tendo mantendo contato com as amiguinhas através do WhatsApp. E é uma coisa que eu fiquei preocupado quando falaram que ia dar o WhatsApp para ela, porque aconteceu comigo que eu comprei um chip novo, e esse número já era de outra pessoa, e pessoas começaram a me procurar através desse novo número. Que acredito que pode até aconteceu com vocês também, né? E eu tinha que falar, não sou eu, esse número é novo, não é mais essa pessoa, tal. E o meu medo era quem iria procurar a minha sobrinha Ana para falar que era alguém, tal, quem está em contato com ela, e por isso nós fazemos esse monitoramento constante com quem ela fala, com quem ela está conversando, com quem ela está jogando no tablet. Porque isso é uma responsabilidade nossa. A rede social, os empresários, isso não é responsabilidade dos empresários. Essa segurança para a criança, isso é responsabilidade dos adultos que zelam por essa criança. Eu sou tio, a mãe, o pai, a avó, o avô, nós temos essa autoridade sobre ela de perguntar quem é. Às vezes ela coloca uma foto assim no status, Ana ali, tira essa foto daí. Eu te falo com ela, tira essa foto agora, não gostei. E explico para ela por que não gostei dessa foto. Pois isso é obrigação minha, de protegê-la nesse mundo e não retirá-la disso. Eu tenho que educá-la para viver neste mundo e saber que há limites. As redes sociais, as crianças cada vez mais novas estão entrando neste mundo virtual e têm que ser acompanhadas. Porque por mais que você seleciona lá o ícone, esse perfil é para alguém menor de 18 anos, são esses perfis que são caçados por pessoas más intencionadas e chegam a esses perfis e a essas crianças. Então eu tenho que proteger. A rede social, ela é uma terra sem lei,
Não, nós sabemos que é muito difícil chegar ou punir dependendo do que aconteceu ou acontecer, até porque as pessoas se propõem a não denunciar. Porém, ela não é uma terra sem lei, mas é um processo muito longo que o mal já aconteceu. Por mais que não seja uma terra sem lei, a punição, o mal já foi feito. Eu não posso permitir esperar que o mal aconteça com uma criança que é 10 anos, por mais que se diga que é adolescente, não. A minha sobrinha é uma criança, e acredito que vai ser durante décadas criança. Mas, para mim, eu tenho que protegê-la, mas eu não posso privá-la. Então, acredito que a liberdade, o espaço, a privacidade dela, ela é regrada como tudo, porque isso é educar, isso é a educação. É introduzir numa vida social, mesmo que é uma vida social, entre aspas, virtualizada por este momento de pandemia. Mas nós vamos sair deste momento. É um momento. Muita coisa vai mudar? Vai mudar. Mas aquilo que nós conseguimos construir nesse período vai valer por muito tempo, e isso com essas crianças. Estou dizendo especificamente dela, né? Então, eu gostaria de... A gente já está caminhando para o final do nosso episódio, né? Já estamos aí com o tempo bem andando. E eu gostaria de falar um pouco sobre o quinto item, né? Que é a respeito de como as fake news se espalham mais rápido que as notícias verdadeiras. Mas aí eu queria fazer um depoimento sobre a minha participação nas redes sociais, né? E até fazer uma distinção aqui. A gente fala em rede social, a gente pensa normalmente no YouTube, que na verdade, rede social a gente pensa principalmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. O YouTube tem hoje um papel fundamental no mundo. Existem muitas pessoas que estão aprendendo, ao invés de ler um livro, assistem um vídeo no YouTube. E o algoritmo do YouTube é bastante perverso politicamente, ele é bastante direcionado, né? Existem coisas que ainda vão ser reveladas sobre o YouTube que são, na verdade, assustadoras. Mas, enfim, vamos lá. E nós temos um instrumento que é um software de troca de mensagem, um aplicativo de mensagens, o WhatsApp, que ele não seria uma rede social no sentido técnico da palavra, mas acaba se tornando a partir do momento que você forma grupos no WhatsApp, e nesses grupos você tem um determinado direcionamento. É interessante que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp são da mesma empresa, que é o Facebook, né? E isso faz com que eles possam ter uma realimentação nas informações a partir de cada usuário, de forma que eles podem, isso o documentário é muito claro sobre isso, de forma que eles podem criar todo um mecanismo de identificação, né? E obviamente, quem é que vai me garantir, e ninguém vai me garantir isso, de que eles não utilizam os três ao mesmo tempo, né? E segundo os engenheiros, os ex-executivos das empresas que dão o depoimento no documentário, é exatamente isso que acontece, né? É o monitoramento contínuo de tudo que nós fazemos, aonde vamos, de certa forma também o que falamos, de forma a nos direcionar para aquilo que eles querem que eu consuma. Mas, e aí eu queria falar sobre a questão política. Vamos dizer assim, eu entrei no Facebook, eu nunca tive Orkut, e eu entro no Facebook bem no começo aqui no Brasil, né? Eu entrei ali em 2009, um pouco antes, e entrei muito por questões profissionais. E eu saí do Facebook em outubro de 2018, porque simplesmente estava impossível a convivência. E existe uma coisa que eu acho que as pessoas talvez não tenham reparado. É impossível você ter um debate sério sobre alguma coisa por meio de rede social. É impossível. É impossível, eu vou repetir. É curioso. As redes sociais me trouxeram muitas coisas boas. Esse podcast é uma das coisas boas que a rede social permitiu. A gente sempre fala isso aqui. Eu não conheço o Juninho pessoalmente, eu não conheço o Gabriel pessoalmente, a gente se conheceu via rede social. Eu acho que todos nós nos realizamos profundamente
fazendo o podcast, né? É para mim uma grande alegria pessoal fazer esse podcast. Mas aqui nós conseguimos uma sintonia porque nós tínhamos um propósito, né, de reflexão da nossa fé e da prática da nossa fé católica. Mas se a gente fosse para um aspecto de debate, nós vamos aqui debater no sentido da contradição, é simplesmente inviável. Por quê? Primeiro porque existe um fator humano no debate, que é o fator da confiança, é o fator do olho no olho, é o fator do limite que a presença impõe. As pessoas falam coisas em redes sociais que elas não falariam pessoalmente nunca, né? E existe uma coisa tremenda que é o limite. Você já deve ter passado por isso. Tentar explicar para uma pessoa determinado assunto pelo WhatsApp. Aí você manda o áudio, né? Porque o áudio você permite ali você explicar mais detalhadamente. Porque não adianta você ficar ali digitando, tentando colocar em termos, né, em texto, um texto limitado, que você não. Se você escreve muito, ainda vão dizer que você está fazendo textão, a mesma coisa acontece no Facebook. E eu saí do Facebook exatamente a partir dessa perspectiva que eu vi que era impossível. Sem contar que comecei a perceber as manipulações, pessoas que faziam comentário na minha postagem que eram robôs, né, que eram pessoas pagas para fazer aquilo. Então, assim, eu estou comentando isso, e obviamente se vocês pensaram outubro de 2018, as eleições no Brasil, exatamente. Foi um momento que eu falei, olha, não dá, isso aqui não é um diálogo, isso aqui não é um debate, isso aqui não é um espaço de encontro, né? Isso aqui é um espaço de desencontro. Ah, mas nós temos que fazer as redes sociais espaço de encontro. Não, nós temos que fazer da nossa vida espaço de encontro. E a gente não é obrigado a se torturar na rede social. Entendeu? Eu já tive conversa com algumas pessoas sobre isso. Eu sigo fulano, eu não gosto muito, às vezes eu fico com raiva do que o fulano fala. Mas para que você quer passar raiva na vida, meu amigo? Você tem pessoas do seu lado, todos nós temos pessoas do nosso lado que precisam de nós, que precisam que nós prestemos atenção a elas. E aí, né, eu encerro essa minha reflexão, porque assim, de certa forma o celular virou para nós aquilo que o cigarro era antigamente, né? As pessoas fumavam assim, elas tinham um pico de ansiedade, então elas iam lá e davam uma tragada, né? Assim, de um cigarro para fumar, para dar uma aliviada. Era assim que funcionava. E aí as pessoas hoje cada vez, né, diminuiu bastante o consumo de cigarro, né, e tal, pelo menos o de nicotina. Mas aí tem o celular, né? A pessoa nós, e eu vou me incluir, a gente não consegue parar um momento livres do celular. Do documentário, uma coisa que mudou e eu queria apresentar essa provocação, né, para todos os que nos acompanham. Do documentário, o que ficou assim para mim muito forte assim é a notificação. Desativar todas as notificações no celular, entendeu? Fica aquele negócio entrando mensagem, entrando clique, entrando curtida, entrando barulho, corta tudo. Eu só permaneci com as notificações do banco por questão de segurança, né? De movimentação de cartão, de conta corrente, porque é uma questão de segurança. Se alguém usar, você vai ver que alguém está usando. Fora isso, desliga das notificações. Já é um excelente começo para uma purificação dessa nossa fixação nas redes sociais. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Rede social pode ser um lugar bom e tem sido muito usado para ser um lugar ruim. E nós é que vamos realmente fazer as coisas diferentes, mas não podemos ficar naquilo que nós achamos que temos que ficar, porque todo mundo está lá, eu tenho que ter Instagram para colocar que eu fui em tal lugar. Não, né? Isso é uma grande bobagem. Existem muitas reflexões boas sobre isso, não dá no tempo do podcast para a gente falar, mas fica aí a nossa colaboração a esse debate. E eu passo a palavra inicialmente para o Juninho, para as suas palavras finais, Juninho, sobre esse tema, o que mais você gostaria de acrescentar e talvez até sobre esse item aí, sobre as fake news se espalhando. É um alerta sempre, né? Porque a forma como essas materiais, produtos entram na nossa vida é de forma muito sorrateira, sabe? Então é um alerta. Orar e vigiar, vamos colocar assim, porque entra de uma forma tão... É aquela história do
do cozinhar o sapo, né, que coloca na água fria, liga o fogo e ele não percebe que está sendo cozido. E é assim que acontece, é assim que realidades diferentes entram na nossa vida e entram na nossa concepção, e nós, a cada momento, nós utilizamos as redes sociais para distrair, né? E realmente nos distrai, tira o foco de coisas muito importantes, né? Reforçam a ignorância, porque ela reproduz e ela reafirma tendências e pensamentos pré-existentes, e a gente tende a sempre buscar a estar certo, entende? Nós não, às vezes não nos abrimos à opinião do outro, e a rede social, ela força, ela estimula, ela quase que coloca você num pensamento hegemônico, quase que bitola, porque ela vai bombardeando você de informações ou então falsas informações que reforçam os seus preconceitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa militância, com esse consumo, com essa coisa louca que nós estamos vivendo da polarização, e que a rede social reforça isso. Existe um mundo para além dessas redes sociais, e há um mundo muito mais belo que a gente tem que vivenciar fora da tela do computador, fora da tela do celular. Então, o que eu trago nessa noite é isso, sabe? Amplia o campo de visão, né? Se na roça a gente tem o arreio, na cidade nós temos os celulares. A gente tem que tirar isso da nossa frente. É um mundo belo. A gente precisa nos relacionar diretamente com as pessoas, né? Sentir o calor das pessoas. Momento corona não nos permite abraços. Existem muitas outras formas de sentir o calor humano sem estar num ambiente abafado e abraçar as pessoas. O convívio real, sabe? E o que eu digo é isso. Nós temos que estar sempre atentos a tudo que chega até nós nas redes sociais. Existe um mundo para além do que eu acredito. E as redes sociais às vezes nos impedem de vivenciar tudo isso. Gabriel, sua palavra final aos nossos ouvintes e aqueles que acompanham o podcast Filhos de Francisco. Olha, essa crítica que você colocou aí, que muita gente fez ao documentário, que ele não apresenta soluções, eu não sei se eu concordo muito com ela, porque no final ali eles colocam um cenário nada otimista, né? Eles falam que realmente a gente reverter essa situação do jeito que está, sem que isso crie problemas ainda maiores para a gente nos próximos anos, né? Um cara lá até citou guerra civil por causa de política, enfim, um monte de coisa. Eles falam que isso tudo é muito complicado, mas ele aponta algumas saídas. Como você colocou, talvez o primeiro passo pode ser você desligar as suas notificações. Porque, gente, nada que acontece nas redes sociais é urgente. Nada que acontece nas redes sociais é urgente. A gente não precisa saber, tá no nosso dia a dia e chegou a notificação, vê na hora, sabe? Eu mesmo só deixo do WhatsApp porque eu trabalho com o WhatsApp, então é importante. Enfim, o que não é certo, né? Porque o WhatsApp não foi feito para trabalho, poderiam ter ferramentas melhores para a gente trabalhar, ter uma organização melhor da nossa mente. Mas é muito complicado hoje em dia, então eu acabo utilizando ele para contato de trabalho, então eu recebo notificações do WhatsApp, mas tirei de todas as redes sociais e quero caminhar para utilizar cada vez menos as redes sociais mesmo, né? E eu acho que o mais importante é a gente pensar o seguinte: a gente viveu por milênios sem precisar disso, né? Por que a gente acha que é tão dependente disso agora? Por que pra gente é tão difícil agora? Será que a gente é mais feliz do que nossos pais, nossos avós, né? Será que eles, por não terem isso, viviam uma vida pior que a nossa? Eu acredito que não. Essas redes podem, como você colocou, trazer muitas coisas bacanas. O nosso próprio podcast é fruto disso. A gente divulga o nosso podcast nas redes sociais, né? Enfim. Mas sempre que chega um ponto em que as coisas começam a sair do controle, e o documentário citou lá, por exemplo, a escravidão, né? Que era uma coisa que ninguém achava que ia acabar, porque todo mundo justificava, a vida sempre foi assim, isso sempre está assim, a sociedade depende disso. Não, tem coisas que a nossa sociedade não pode aceitar quando chega em determinado ponto. E a gente não pode deixar essa coisa viciar cada vez mais nossas crianças, a gente ter crianças cada vez já nascendo viciadas nisso, a gente mesmo viciado, os nossos pais, nossos avós acreditando em teorias da conspiração absurdas,
né? Como a gente viu esse dado tão alarmante aí, que as notícias falsas se divulgam muito mais rápido, não só notícias falsas, mas às vezes todo tipo de desinformação, de distorção, de conspiração, né? Antigamente minha tia, minha mãe falavam para você fica no computador o dia inteiro, você não presta atenção que tá no computador. E hoje a gente que tem que falar para nossos pais, nossas tias, para não acreditar em tudo que eles veem no WhatsApp e no YouTube, né? Então é um mundo que tá dominando a gente, as máquinas já estão dominando a gente, simplesmente pra gente, em prol de lucro de alguém, né? Isso tem que acabar e a gente pode lutar para acabar com isso. Não é fácil, mas tem uma esperança. O primeiro passo é isso, é a gente tomar consciência disso e fazer cada nossa parte, pressionar os governos para reverter essa situação. Eu acredito que a gente pode sair dessa numa boa, basta a gente primeiramente tomar consciência disso tudo, né? É interessante a gente começar um podcast falando sobre vírus que viralizam e matam as pessoas, e aí a gente vai num tema que fala algo parecido, né? E a mesma forma, Gabriel, a mesma sugestão que eu dei no final da sua fala, lá no começo do episódio, que o mais importante para a gente lidar com essa pandemia é o bom senso, a mesma coisa se aplica às redes sociais, né? É o bom senso, perceber aquilo que também o Juninho falou durante o episódio, né? Aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. As ciladas estão aí, o objetivo nós já sabemos, querem que nós nos tornemos consumistas alienados, e a decisão de fazermos parte ou não dessa engrenagem é uma decisão de cada um de nós. É uma decisão que nós devemos tomar. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. E se depois desse episódio você continuar nas redes sociais, curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram.com Filhos de Frank. No Facebook, Filhos de Frank também. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. E mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Isso diria São João nos dias de hoje. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Filhos de Francisco.